Oi gente, bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, então, hoje eu trouxe um vídeo diferente pra vocês, porque como vocês podem ver, estou na Inglaterra, estou em Londres, estou andando aqui pelo meu bairro lindo que eu tô morando durante esse intercâmbio. E, gente, esse bairro é maravilhoso, tá? Eu preciso mostrar pra vocês. E aí eu vou andando, vou explicando pra vocês as coisas e vocês vão poder ver o bairro atrás de mim. Ele é bem típico britânico. É lindo de andar aqui, gente, de caminhar, sabe? E hoje, como vocês podem ter visto aí no título do vídeo, eu vou explicar pra vocês a diferença do inglês americano e do britânico. Porque, como vocês sabem, a minha pronúncia, ela é um pouco mais parecida com a do inglês americano. Claro que não é realmente o inglês americano, porque eu sou brasileira, mas a pronúncia eu puxo um pouquinho mais para do inglês americano. E aí, quando eu falei que eu ia vir fazer intercâmbio em Londres e estudar inglês aqui, o pessoal ficou tipo, mas Ana, seu inglês não é americano? Gente, o meu inglês, eu cresci tendo contato com os dois sotaques. Então, pra mim, não é diferente assim, tipo, ai, não consigo entender o inglês britânico. Não, eu entendo com facilidade. Então, pra mim, assim, ó, eu entendo o britânico também, assim como eu entendo o americano. É claro que tem diferenças. Elas não são, tipo, ai, absurdas. Nossa, que idioma é esse? Será que é outro idioma? Não, mas tem mudanças perceptíveis. Desculpa, gente, eu não sei mais. Tá aparecendo na minha cara. Nossa, meu braço tá doendo porque eu tô segurando aqui o tripé. Mas enfim, gente. Então eu vou explicar pra vocês as diferenças desses dois ingleses. Dois tipos de inglês. Que são irmãos, mas é o mesmo idioma. Gente, vocês estão escutando? Isso é avião. Então, eu tô aqui nesse bairro que se chama Finchley. Na verdade, aqui é o norte de Finchley. North Finchley. E é um bairro lindo. Olha essas casinhas. E os dias estão maravilhosos aqui. Mas vamos começar esse vídeo. Eu vim fazer intercâmbio aqui em Londres com a ICE Group Education, que é uma agência de intercâmbio excelente. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link deles para vocês virem também aqui para Inglaterra estudar inglês com desconto por ser meu seguidor. Então clica aqui embaixo no link na descrição. E gente, vamos começar então. Qual é a primeira diferença? Assim, tem diferenças de vocabulário, tem diferenças de escrita e tem diferenças de pronúncia. Vamos começar pelas diferenças de pronúncia. Que a primeira diferença que eu já preciso explicar é a do T. Por quê? No T, o T do inglês americano, a gente sempre lê como se fosse um R. Vocês já devem ter percebido isso, que a gente geralmente, por exemplo, quando a gente vai falar water, a gente não pronuncia esse T, tipo, não é water, que nem aqui no inglês britânico. Então assim, ó, a minha pronúncia do inglês britânico não é das melhores, né, porque eu puxo mais pro inglês americano, então me perdoem. Mas, no inglês americano, a gente vai pegar o T, na maioria dos casos, né, geralmente, quando o T tá entre dois sons de vogais. E a gente vai fazer como se fosse um som de R. Então a gente fala water, better, butter. Mas no inglês britânico, a gente não vai fazer isso. Então, o som de T é som de T mesmo. Então a gente fala water, a gente fala butter, a gente fala better, desse jeitinho. Então não vai colocando o som de R no lugar do T, porque no inglês britânico isso não acontece. E eu tô aqui atravessando a rua, olhando sempre para os dois lados, porque a gente nunca sabe de onde vem carro, já que aqui é esquisito. Por exemplo, a gente não vai falar writing, a gente vai falar writing, com um som de T. Sim, um pouco espantoso, né? Mas é assim que funciona. Outra coisa também que muda é o som do A. Porque o som do A no inglês americano, a gente puxa mais para um som de E. Então parece muito com o nosso E do português. Só que no inglês britânico, a gente não vai pronunciar esse A com som de E. A gente pronuncia realmente com som de A. Então, por exemplo, ignorem o som dos carros. Então, por exemplo, a gente não vai falar fast, que nem no inglês americano. A gente fala fast, realmente com som de A. Então não é, por exemplo, class. Não, no inglês britânico a gente fala class, realmente com som de A. Outra palavra, por exemplo, laugh. Não, no inglês britânico a gente fala laugh,
Tá muito calor aqui, gente. Parece até Brasil em fevereiro. Outros exemplos. A gente não fala after. A gente fala after. Realmente com som de A. After. No inglês americano, também outro exemplo seria ask. Mas no inglês britânico é ask. Ask. Então a gente puxa mais o som do A. Outra coisa também que acontece é que os americanos, às vezes, eles tiram o som do T de algumas palavras. Por exemplo, duas palavras assim bem específicas. Internet, que no inglês britânico a gente não vai sumir com o som desse T, então a gente vai pronunciar assim, internet. Mas os americanos vão falar internet. Quando você escuta, você fica até tipo, que palavra é essa? Será que é internet? Sim, é. Outro exemplo, advantage. Os americanos vão cortar esse T, mas os britânicos não vão, eles vão falar advantage. Realmente com o som do T. Outra coisa é que os britânicos não gostam muito do som do R no final das palavras. Até uma coisa muito clássica. Quando a gente vai imitar um britânico falando, a gente geralmente some com o som do R no final da palavra water. E realmente isso acontece, gente. Então assim, ó, eles não vão falar, por exemplo, water. Eles vão cortar esse R no final da palavra. Eles vão falar simplesmente water, sem o R. Outro exemplo, por exemplo, bar. Não é bar, é bar. Ou então, por exemplo, beer, geralmente eles vão cortar, então eles vão falar beer. Outro exemplo é a palavra however, que não vão falar esse R no final, porque como eu disse pra vocês, não é tipo uma regra, mas é do sotaque deles. Então, como no sotaque deles eles não gostam do R no final da palavra, gente, uma sombra, que coisa boa, vontade de ficar aqui. Como eles não vão gostar do R no final das palavras, eles não vão pronunciar however, eles vão pronunciar however. Então fica bar, beer, however, water, desse jeitinho. Também tem uma diferença do inglês americano e do britânico na escrita. Agora indo pra parte da escrita, né? Que é, por exemplo, em palavras como color, favorite. No inglês americano, ai que ventinho bom, tá tão quente aqui, nem parece Londres. No inglês americano, eles vão escrever color, só o O, do jeitinho que eu vou deixar aí na tela. Mas aqui no inglês britânico, eles colocam o O e o U. E a mesma coisa acontece na palavra favorite. Então não é só o O, que nem no inglês americano. Eles vão colocar o O e o U. Então é color e favorite. A pronúncia é a mesma, só que a escrita é diferente. Também acontece com a palavra behavior, mode. Então vocês têm que ficar esperto com essas palavrinhas que tem o O e o U. Porque assim, não é um erro, né? Até porque os dois tipos são corretos, então não é um erro. Mas se você quiser escolher um tipo de inglês só, é bom saber disso. Como eu já tô quase chegando no final do bairro, tô quase chegando na estação do metrô, vou voltar agora aqui pra contar pra vocês outras diferenças. Outra diferença é palavras que no inglês americano terminam com ER e no inglês britânico termina em RE. Isso é muito interessante. Não muda muito, tipo, a pronúncia é igual, só que a escrita que vai mudar. Por exemplo, a gente vai escrever center desse jeito, que tá aí na tela, no inglês americano, e center desse jeito no inglês britânico. Só que assim, como a gente vai pronunciar center e não centra, vocês lembram que eu falei pra vocês que quando a gente tem um som de R no final da palavra, os britânicos não gostam muito desse som desse R? Então a gente pode escutar eles não falando esse R no final dessa palavra. Então pode soar simplesmente como um tá no final. Então, center, sem o som do R bem pronunciado no final. Também pode acontecer com meter. Meter, desse jeito que eu pronunciei, totalmente americano, né? Mas no inglês britânico a gente pode pronunciar como meter. Você tem que ver qual você acha mais legal. Também acontece com a palavra theater. Outra mudança de escrita é que tem algumas palavras que no inglês americano a gente termina essas palavras na escrita com 2 L's, mas no inglês britânico vai terminar com um L só. Por exemplo, enroll, fulfill e também skillful. E também outra diferença é que tem algumas palavras que terminam no inglês americano em IZE. E no inglês britânico, vou esperar aqui,
No inglês britânico vai terminar em ISE. Por exemplo, appetizer, ou então appetizer, né? No inglês britânico. Gente, eu nem sei onde é que eu tô indo, só tô andando porque esse bairro é lindo. Temos também organize. E outra palavra que a gente usa muito que é realize. Gente, eu amei essa rua, eu nunca tinha vindo pra cá, é muito linda, olha isso. Agora vamos falar de diferenças de vocabulário. Porque vocabulário também muda, tipo, nos Estados Unidos eles usam uma palavra e no inglês britânico eles usam outra palavra para significar a mesma coisa. Por exemplo, no inglês americano a gente vai ter cookie e no inglês britânico a gente vai ter biscuit. É mais ou menos aquela nossa briga de biscoito ou bolacha no português, sabe? Gente, essa casinha que eu tô passando aqui também é linda. A gente também vai ter a diferença de trunk e boot, que significa porta-mala. Só que no inglês americano é trunk e no inglês britânico é boot. A gente vai ter parking lot e car park. Então parking lot é estacionamento no inglês americano e car park é estacionamento no inglês britânico. A gente também tem o caso da drugstore e da pharmacy. Então drugstore é farmácia no inglês americano e pharmacy é farmácia no inglês britânico. Outra coisa também é que nos Estados Unidos, quando você entra num prédio, que a gente chama em português de térreo, nos Estados Unidos é first floor. Então é tipo o primeiro andar, first floor, o que é pra gente de térreo. Só que aqui no inglês britânico é realmente ground floor, né? É o térreo, faz sentido. E o first floor aqui seria o second floor, lá no inglês americano. Depois a gente tem o que no inglês americano é line, que é a fila. E aqui, nossa, escuto muito isso porque os britânicos estão sempre fazendo fila. É a queue. Então a gente tem line no inglês americano e queue no inglês britânico. Depois a gente vai ter soccer. Soccer é futebol no inglês americano. E a gente tem football, que é futebol no inglês britânico. Outra palavra que na verdade é bem interessante, vale muito a pena saber, que no inglês americano o elevador é elevator e aqui a gente chama de lift. Então, quando a gente tá no metrô, assim, porque o metrô aqui da Inglaterra é super profundo, bem lá embaixo, no fundo, quase chega no centro da terra. E aí geralmente tem um lift pra você chegar lá embaixo, né, ou subir pra vida aqui no continente, na terra firme. E outra coisa também, que na verdade vocês estão até vendo que agora, que é a calçada. Então no inglês americano a gente chama de sidewalk. E essa na verdade é uma coisa bem interessante porque pra mim também sempre foi sidewalk. Só que no inglês britânico a gente chama de pavement. Outra também é nos Estados Unidos, né, no inglês americano, a gente chama o metrô de subway, sabe? Aquele sanduíche. Então, só que aqui no inglês britânico eles chamam de underground, ou the tube. Então, gente, assim, ó, pra diferença de inglês britânico e americano, é isso, assim, o resumo. Claro que não é só isso que é a diferença, porque é um idioma muito rico, então tem muita coisa. Mas, assim, o principal, as coisas mais interessantes e essenciais eu adicionei nesse vídeo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal, de ativar as notificações, de me seguir também lá no Instagram. E não se esquece de conferir o Ultra English também, que é o meu curso de inglês básico, que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, junto com o link também de desconto do formulário pra vir pra Inglaterra. Foi isso, fiquem com essa imagem linda desse bairro, que é North Finchley. E foi isso, bye bye, see ya!